Sobre las plantas, é o vino YL a vida. Sobre las plantas, é o vino YL a vida. Autor, Sebastián Gustavo Flores, 9 de agosto del 2024. Bueno, buen dia, buenas tardes, buenas noches, según quando escuchem este áudio escrito. Quero gravar uma conversação sobre uns temas, algo que é interessante e importante para compartilhar, é uma reflexão de que penso que muita gente tiene que de alguma maneira reflexionar com relação a estes temas. Vou a hablar de um tema que é muito importante ao menos para mim, y deveria de ser para todos ustedes, para os tempos que estamos vivendo agora, para invitar-te a que reflexiones. Bien. Le quiero hacer uma pergunta. Podemos pensar que os seres humanos de alguma maneira podemos ser comparados com as plantas, podemos imaginar ao menos que os seres humanos de alguma maneira crescemos y evolucionamos como as plantas. Podemos empezar por acá, se, imaginem-se que um chico, é um exemplo, nasce, cresce, se desarrola, vá à la primaria, vá à la secundária, vá à la universidade y depois se convierte em padre ou madre se es que quiere. Tener hijos, hace algum aporte à la sociedade, como escrever um texto por exemplo, hace algo com relação a eso y depois hablando assim sinteticamente la vida de uma persona, normal, comum, bueno eso. Entienden a donde voy? Agora imaginemos que vamos a hacer uma analogia, vamos a hacer um exemplo, imaginemos que la vida de uma persona típica de uma sociedade típica, es como las plantas de las uvas, las plantas que producem uvas. Se, la uva é o fruto para ser vino, imaginem-se que os seres humanos são como las plantas que se usam para ser vino se. Um apartado de introdução ao tema em questão, para aqueles que não estão em el tema, nunca estiveram la experiência de conhecer gente del ambiente de la produção del vino. Nada bueno, e eu tuve amigos que se encargaban y trabalharam em la vinícola se dedicaban, estaban em la vinícola, aí toda a parte de produção de vinos, toda essa questão y me passaram alguns conhecimentos, compartimos muitas experiências y se algo del tema nos soy um especialista. La questão es que, las plantas para la produção de vinos são selecionadas, não são qualquer planta, não se plantam siembra em qualquer lugar y la tierra donde cultivan las plantas tiene que ser preparada para esse tipo de siembra y cosecha. Y é o processo de siembra, cosecha, produção del vino está de alguma maneira influenciado por vários fatores externos naturais. Por exemplo, é o clima del lugar, é o ecossistema, las lluvias por exemplo, etc. Los minerales de la tierra, é o tipo de tierra y sus componentes, etc. Los barriles donde se deja el vino estacionar para alcançar um buen sabor y uma buena textura, etc. Me siguen? Bueno, sigamos, todos los que se dedicam a la criação de nuevas especies de plantas, plantas a construir, plantas a trasplantar y levar las plantas de um lugar a outro sabem de que estou hablando. Es literal lo que estou escrevendo, vou a hacer um parênteses, outro mas já reio na entrevista muito linda que estou recordando, que viene ao caso, de uma periodista francesa que lhe pergunta a El Couche Leguizamon, de que por que el não se va vivir a Francia. El responde de uma forma brilhante, que le hace al Couche Leguizamon, em Salta, uma província de Argentina, es um poeta argentino, escritor de canções folclóricas, depois vou a cerrar com essa entrevista. Volviendo ao tema em questão, sabem que, las plantas que são para hacer el vino, para la produção de uvas, são muito delicadas, muito sensables y no pueden ser sembrada ou puesta em qualquer lugar, entonces la maioria de las plantas que estão em Argentina. Por exemplo, las que se sembraram em Argentina há muitos anos atrás, porque acá em Brasil no se rei mucha produção de vino pero, lo que eu se recuerdo de la produção de vino de Argentina, la maioria, de las plantas que estão em Argentina, são todas plantas europeias, são plantas que se exportaram, que se trajeron, que se compraram, são muito caras, são uma espécie muito determinada de plantas, que pode de alguma maneira soportar el clima del sur del norte de Argentina. Então se tienen em conta estes fatores como el clima, também se tienen em conta la tierra, se tienen em conta los barriles, etc. Porque é muito importante para que essa planta cresça bem, cresça fuerte, tenha todos os minerais, os recursos que necessitam, para que la uva que tenham, são jugosas, tenha mucha açúcar, etc. Bueno, todo eso está estudiado, se rei gente que estudia todos esos temas, ahora bien. Sigamos, pero em linhas generais, para o pensamento filosófico que quero compartilhar, porque rei vários filósofos que hacen analogias com relação a las plantas y com relação ao crescimento, é o progresso cognitivo, é o conhecimento de todas as coisas, incluído os seres humanos, em como vamos evolucionando de alguma maneira, se tenemos em conta que uma planta de uva tiene la influencia del clima, que é um factor importante, para que cresca tiene la influencia de, la tierra donde va a crescer donde va a dar el fruto y después, tiene la influencia de que quando se saca el fruto, se cosecha el fruto, se lo junta, se lo processa y que después se lo deja conservar em um barril de madeira, que também é uma planta porque
Barril de madeira um acento agudo R bol muerto, digamos, que sigue vivo, em um estado diferente de subbiologia Y que de alguma maneira química lhe dá é o último toque de influência, la última influência que é o sabor que va tener la uva, se me siguen, para aqueles que não sabem é o acento agudo R bol que se usa para luz barriles de vino la maioria são de algarrobo, uma espécie de acento agudo R bol porque tiene um buen olor, tiene um buen aroma, bueno, entonces, teniendo em conta todas essas influências podemos fazer uma analogia tranquilamente para comparar a luz seres humanos com la plantas de uvas Y é o processo de la uva pero no tanto com la planta ni com é o processo sino com é o vino em si, se entende. Tenga la certeza que la analogia que estamos haciendo es buena, se um ser humano es como é o vino, se es como é o vino analogicamente se es como é o vino, podemos assegurar ciertas Y entender ciertas leis de la naturaleza que subjacem em nuestra sociedade que deveríamos de considerar Y que creo para me pensar são muito importantes. Por quê? Porque recebió influências del clima, influências de todo lo que se echó em la tierra, para que essa planta cresca fuerte Y aí viene um pequeno detalhe, que creio que rei um texto de Platão ou Aristóteles no recuerdo bien, que elos aí pensando em como iban a desarrolar la psique humana, luz GUARDIANES de L a República, la cultura de Atenas aí em Grécia Y que luz que eram erros de luz artesanos nunca iban a deixar de ser luz erros de artesanos Y luz que eram luz erros de luz que estavam um pouquito mais pudientes. Em plata nunca iban a deixar ser luz erros de luz pudientes de plata ou luz que eram luz erros de luz reis nunca iban a deixar de ser luz erros de luz reis, etc, etc, etc. Esta questão de las classes sociables, bueno pero, esta questão de las classes sociales elos de alguma maneira lá determinarão e eu no comparto é o pensamento pero, lo vou a usar como exemplo, lo estou usando como exemplo para que se entenda la influência de las coisas com relação a la cultura, coisas que de se pensaban em la vieja Grécia, la vieja Atenas. É o pensamento filosófico de Platão que não estou de acordo com todo lo que elos pensam Y como elos classificam a gente de la questão, sino que elos lo que hacen es que davam um exemplo de um eso, muito interessante, relacionada com la conformação de la psique humana, que era algo assim, se eu siembro um eso em la tierra, ao lado de uma planta, esse é o eso se va a descomponer. Y essa planta va a absorber los minerales del eso de ácea de um animal que murió aí, hace pouco, o lo que sea, es decir, biologia pura no. Em términos biológicos, por exemplo, muere um pájaro, muere uma vaca, muere um chivo, um cordeiro se descompone essa descomposição está em estado putrefacto, se van absorviendo todos os nutrientes del mismo por la tierra absorve los minerales por naturaleza Y estos minerales van a ir a las plantas, que estão a cerca ou todas las plantas que estão cerca, todas elas estão absorviendo todas essas proteínas no. Me siguen que pensaban em la antiguidade. Então elos creiam que, la influencia del eso, se vos dejabas um êxito aí enterrado em la tierra, iba a ser absorvido por la planta, bien. Entiende aonde vou? Nosotros ao ser influídos, influentes também, digamos na influência de agora, del presente, del pensamento, la cultura Y todo lo que nosotros estamos viviendo actualmente es um pouco análogo a eso, es decir ninguna persona puede escapar-se. De la tecnologia, por exemplo, ninguna persona pode escapar-se de los avanços científicos, ninguna persona pode escapar-se de que los médicos vayan melhorando em suas técnicas para operações raio láser cirurgia com robot etc. Es decir, todos los avanços científicos, epistemológicos, tecnológicos, de la sociedade la evolução em si mesma, es uma influência que está em todas partes, es uma constante como la de la integral de Leibniz por exemplo jajaja. Es como esse é o êxito que está enterrado em la tierra, se. Entonces ninguna persona em su sano juicio com por lo menos critério propio, estaria em contra de um processo natural, bien. Se entende? Y vos me vas a decir, no pero eso no es um processo natural, Y eu te vou a responder, es um processo natural se amanhã aparece um novo Einstein Y critica o Einstein del passado, es um processo natural porque é o flaco heredó cultura, heredó matemáticas, heredó física de su papá, de su mamá eran fanático de Einstein bueno é o segundo Einstein va a influir em la cultura porque va a criticar ao Einstein de la relatividade. É esse decir. No es ajeno a la cultura no se puede no ser no se puede no SRLO. Pero hablando assim suelto, um exemplo assim sintético, manhã aparece Juan Pérez era fanático de Einstein estudiou a Einstein lo que sea, pode ser qualquer persona, de uma nueva geração, um novo matemático, um físico que vai influir em la matemática que quedó como legado cultural, se. La herência es natural todo eso es natural Y cultural digamos no. Y biológico também. Ahora bien, siguiendo com la analogia anterior, se las uvas, las plantas tienen todo esse processo, que já mencionamos, se la tierra no es buena, la uva no es buena, se el clima no es bueno, la uva no va a crescer mucho va a estar influenciada, se o no.
Diretamente ni siquiera vá a chegar ao fruto se vá a cair antes, assim mesmo, se la madeira del barril donde se vá a conservar no es de buena madeira, no es de algarrobo por exemplo, y es de outro acento agudo r bol, pino por exemplo, que no tiene um buen olor, o vino vá a tener um sabor agrio, fuerte, etc. Se no se deja ao vino descansar um buen tiempo, no es um buen vino, etc. Entonces los seres humanos volviendo a la analogia, somos um pouco como o vino y acabe n la pergunta mais importante de todo esto que acabo de comentar, porque rei PRSONAS que o IRN cortar com o NPROCESO natural que no puede no ser y no se puede INTRR o MPIR. Porque rei PRSONAS que no ACEPTAN luz PROCESOS culturales que se dão de forma natural n las sociedades actualmente. Que NL a ética YL a moral lá o TORIDAD para DETENER INTERR o MPIR lá vidas de exas PRSONAS que FURON influenciadas por fatores naturais o CULTURALES que atualmente estão vivendo exos PROCSOS. Se entendemos que L a sociedade é S como o N todo, Y é S orgânica em suas dinâmicas SOCIALES, biológicas, psicológicas, políticas, culturais, etc. Que puede é N Susano JUICIO pretender eliminar, exterminar, destruir, etc. Há alguém que PINS é diferente o que foi influenciado por fatores externos. O N exemplo para terminar la conversação, supongamos, seguimos com o exemplo de lá vinha Y las uvas, supongamos que manhã muere um pájaro, que andava volando por aí Y cai sobre uma vinha de uvas, se entende? Nadie se dá conta, nadie se percata de que eso pasa, se descompone naturalmente, desaparece, las plantas absorvem seus nutrientes Y luego se cosecham las uvas Y sale de aí é o melhor vino del mundo. Quem puede em su sano juízo ir aprender fuego la cosecha, matar ao dueño de la empresa de vinos, matar a todos seus empregados, etc. Vender toda la vinha, o salir a matar pájaros porque según o entendimento de la gente ignorante eso não tendria que haver sucedido. Bueno, creio que estou sendo claro com lo que estou planteando, rei muitas pessoas que creem que podem assumir el rol de Deus Y lugar a luz dados com las leis de la naturaleza e o em mi sano juízo creio que eles assumem esse rol estão totalmente loucos Y não estão entendendo que são processos naturais que nadie pode parar, sino em todo caso entender ou em todo caso redirecionar a algo parecido a bom vino. Saludos. Vinho bíceps rosto de nerd olho brilhos coração preto coração vermelho coração preto coração verde.